Muito se falou sobre o chapéu do Cruzeiro no Flamengo na possível contratação de Vitão. Porém, agora houve reviravolta no caso e parece que quem deu o chapéu no Cruzeiro foi o Flamengo. O jogador já estava apalavrado com o Cruzeiro, porém nas últimas horas o Flamengo fez uma proposta que foi aceita pelo Internacional. Vamos acompanhar comigo aqui tudo que o Troca de Passes e o Sport Center falou sobre o assunto. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa forcinha aqui pra gente. Agora sim, bora pro vídeo. Raciocínio como gancho para saber com o Lai da situação do Vitão. Vocês imaginam o Vitão chegando como titular? Deixa ele falar primeiro do status e depois a gente debate isso. Esse é o status do tal do possível chapéu? A gente pode falar isso? Ah, tem isso, né? Pode falar. Chapéu do chapéu? Pode ser? Essa expressão que... Não, se bem que a Central do Mercado adotou, mas ela é o torcedor que... Chapéu, né? O torcedor gosta de falar, deu chapéu. Então, o Flamengo está prestes a dar o chapéu no Cruzeiro, né, porque estava encaminhada a negociação do Inter com o Cruzeiro já tinha acertado com o Vitão as bases salariais, só que agora, informação de agora, Emanuele Ribeiro, o Pedro Rocha também apurando no site, no GE. Globo, o Flamengo se acertou com o Inter, né? Então tem toda aquela questão da dívida, né, que o Inter tem, da compra do Thiago Maia, né, foi comprado por 4 milhões de euros, então essa transação teria o perdão da dívida, né, o Flamengo perdoaria a dívida e ainda mais uma compensação financeira. A transação poderia chegar a 10 milhões de euros, né, contando com esse perdão da dívida de 4 milhões e 700 mil euros, né, porque tem aí os juros e tal. Então poderia chegar a 10 milhões de euros. Então falta agora o Flamengo se acertar com o Vitão, né, acertar o salário, né, as bases salariais com o Vitão, e aí seria o chapéu do Flamengo para cima do Cruzeiro, contratando o Vitão. O Internacional precisa de dinheiro em caixa, e o contrato do Vitão com o Inter termina no fim do ano que vem, 2026. Então, na metade do ano, ele já pode assinar aquele pré-contrato e sair de graça, né? Essa negociação do Thiago Maia por pouco não tomou contornos, não sei se inéditos, porque no futebol brasileiro, né, coisas impressionantes acontecem, mas ele é ser negociado do Inter para o Santos sem ter sido pago ao Flamengo pelo Inter. Isso. Aí, né, é uma coisa que a justiça esportiva ia ter que interpretar. Peraí, como é que funciona? E pode? Né? Enfim, mas não aconteceu. E agora, né, é o que acaba acontecendo. Vai acontecer muito na janela. Esse clube comprando jogador com crédito de venda que ele não recebeu. Porque o que tem por aí no mercado é uma festa, né? O Vitão é uma necessidade... É uma hora que bate o medo do transferban também, né? Isso, claro. Que é o principal elemento para apressar cumprimento de obrigações que já deviam ter sido pagas lá atrás. O Vitão, assim, acho que ele é um jogador de alto nível. É evidente que Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, pela temporada que fizeram, estão ali estabelecidos, mas... o Flamengo esticou a corda durante muito tempo na temporada com alguns jogadores, o Léo Pereira em dado momento, o Danilo em outros, justamente porque atravessou um ano de quase 80 jogos com 3 zagueiros. Então, o Vitão é o quarto elemento que o Flamengo precisa para essa zaga, mas é isso que ele quer ser? O quarto de uma rotação pesada, porque assim, olha a fila. O Danilo não está entrando na fila. Mas a zaga, quando você levantou os números, se você levantou da zaga, eu acho que a zaga foi o setor que menos trocou. Menos, só tinha os três. E jogaram, foi os que mais jogaram junto com o Rossi, acredito eu, né? O João Vitor entrou em 2 ou 3 jogos, assim, como titular. O que mais chamou atenção foi o Fla-Flu, né? É um jovem jogador. Pesou, né? Eu que trabalho com a base aqui, com jogos, é um jogador que tem muito potencial, mas realmente, às vezes, o jogador não está pronto. E entrou no momento que precisava, não correspondeu naquele momento, mas tem muito potencial. Eu acho que o Vitão chega para compor um elenco, eu acho que Léo e Léo são os titulares, né? Mas daquele clichê, né? Jogou o colete pro alto, quem pegar tá bem servido. Acho que a característica do Vitão, ele se equivale muito ao Léo Pereira, ao Léo Ortiz. É um jogador que tem uma boa iniciativa de bola, consegue sair jogando com uma facilidade, tem um passe para frente muito bom, corre, tem uma velocidade para correr para trás também muito boa,
E a temporada 25 dele, se a gente pegar o Internacional, obviamente não foi boa. Mas é um dos jogadores que se salvaram durante a temporada foi o Vitão. Inclusive, o último jogo dele contra o Bragantino, o jogo que poderia rebaixar o Inter, ele jogou muita bola. Sobre o noticiário do Flamengo, essa semana a gente falou do interesse do Cruzeiro no Vitão, zagueiro do Internacional, mas que também havia o interesse do Flamengo. E a notícia lá do nosso site é que o Inter aceitou nas últimas horas uma nova investida do Flamengo pelo Vitão. Ele já estaria palavrado com o Cruzeiro, com quem tem um acordo verbal para assinar um contrato válido por 5 anos, até dezembro de 2030. Essa é a apuração aqui da ESPN. Mas o Inter resolveu avançar com a oferta do Flamengo, que dessa vez colocou na mesa cerca de 6 milhões de euros, algo que gira em torno de 39 milhões de reais. Mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, hoje com juros, na casa dos 5 milhões de euros, 32,5 milhões de reais. Está lá a apuração do Bruno Andrade, está no nosso site no espn.com.br. E, Elton, olha os números aí do Vitão, agora com uma interrogação ali perto do Cruzeiro. Opa, parece que os planos do Inter mudaram para o Vitão. 192 jogos, 187 como titular, 67 sem sofrer gols, 85,8 minutos por jogo, 3 gols e um título em alta no mercado Vitão, hein, Elton? Até porque é um baita jogador, né? E já mostrava isso desde a base, das seleções de base. Um zagueiro muito técnico, um zagueiro que despertou interesse do Tite justamente por isso, porque é um jogador que pode acrescentar muito nessa defesa do Cruzeiro. Vale um pouco o que a gente falou do Marlon Freitas para o Vitão, né? Acho que a única diferença é que o Marlon Freitas ele sairia do Botafogo titular para um Palmeiras titular. O Vitão não sai do Internacional titular para um Flamengo titular. Para o Cruzeiro, sim. Acho que nesse caso tem esse diferencial. É claro que olhando para longo prazo, né, pensando que o Flamengo também já tem uma defesa mais experiente, tem utilizado jogadores como Danilo, como Alexandro, como zagueiros, uma possibilidade de uma negociação do Léo Ortiz, ou até mesmo do Léo Pereira, né, que são jogadores em alta nesse sistema defensivo, ele pode ter chances em médio prazo nessa equipe do Flamengo. Mas acho que para o Cruzeiro ele chega para ser titular. Pensar em projeto de carreira, não é, Glaucio? Eu acho que é uma grande possibilidade. Permanecer no Internacional já seria também, né? Um grande clube do futebol brasileiro, tem se reformulado, deve fazer uma grande temporada, mas o Internacional sabe que é esse o momento de vender o Vitão. Por isso, é bem provável que ele não permaneça no Colorado na próxima temporada. E é uma escolha bem interessante. Você escolher dois gigantes do futebol brasileiro. Em curto prazo, você ser titular dessa equipe, porque eu vejo o Vitão como titular do Cruzeiro, ou você ir para um clube que você tem garantias de disputa de títulos, assim como o próprio Cruzeiro, mas eu acho que o Flamengo está um passo à frente, ou 2 passos à frente do Cruzeiro, se a gente, até mais do que 2, e é natural que isso aconteça, mas não com a garantia de ser titular em curto prazo. Eu acho que aí está mais nas mãos do Internacional do que do Vitão, Glaucia, porque quem vier com a oferta maior para o Internacional certamente será o escolhido pelo Clube Gaúcho. E esse que é o ponto, né, Elton? Você ainda, quando começou a falar do Vitão, citou a história do Marlon Freitas, né? Mais uma vez, clube e o interesse do jogador envolvidos. Para o caso do Vitão, já estava palavrado para o Cruzeiro e muito provavelmente é isso que passa pela cabeça dele. Jovem, com essa possibilidade de chegar como titular, um pedido do treinador que também recém chega ao clube, e no caso do Flamengo não. Vai lá para compor, para buscar o seu espaço, enfim. Também tem essa coisa, né? Tem o interesse do que o clube também pretende, o Vitão, um jovem ainda, que também pode render mais adiante, mas também o interesse do jogador, né? No caso do Marlon, chegou a conversar com o Textor, olhou se ali o negócio pode parecer bom para todo mundo, para ambas as partes, aí ok. Agora, nesse caso do Vitão, tem também essa questão clube e jogador, né? Nesse caso, o Marlon Freitas, existe a possibilidade de permanecer, né? No caso do Vitão, acho que não.
Até porque o Internacional vê, nesse momento do mercado, a possibilidade de fazer receita. O Internacional fez uma péssima temporada, brigou para não cair, não vai ter a Libertadores no ano que vem. Você diminui o investimento. Para você tentar equilibrar, você vende atletas, né, e consegue ali fazer um caixa um pouco mais equilibrado, visando uma próxima temporada para disputar em alto nível, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Então, acho que pro Vitão, o Internacional é página virada. O desejo dele de ir para o Cruzeiro pode pesar na negociação, Glaucio, mas eu acho que vai pesar muito mais justamente essa questão do Internacional, que é o que talvez tenha um poder nas mãos nesse momento de escolher qual o melhor negócio para ele. Né, se um valor alto com o Flamengo, de repente ficar com um percentual também dos direitos econômicos do jogador. Eu acho que nesse caso fica muito mais nas mãos do clube do que do jogador, por mais que a gente saiba que o desejo do atleta também pesa nessa negociação. O Cruzeiro que tem aí movimentos no mercado e um que estava muito próximo de acontecer, teve uma reviravolta, vai ter nova reviravolta, que é sobre Vitão. E a gente pode dizer o seguinte: o atleta, pelo menos no final da noite de ontem, a informação que a gente tem nessa Muca TV é que não se trata de uma recusa ao Flamengo, mas é que o Vitão, ele conversou com o Pedro Lourenço, conversou com o técnico Tite, deu o ok dele, a palavra dele, para o projeto apresentado pelo Cruzeiro, e tudo isso só aconteceu porque ele foi autorizado pelo Internacional. Cruzeiro e Inter tinham chegado em um acordo nos valores e o que faltava, ou o que falta, se a negociação não for concretizada com o Flamengo, o Inter se acertar com os jogadores do Cruzeiro. O João Marcelo, que iria em definitivo, e o Japa, que iria por empréstimo. Então, neste momento, o Vitão não quer voltar atrás naquilo que ele apalavrou com o Cruzeiro, que ele conversou, repito, com o técnico Tite e com o Pedro Lourenço, e por isso tem uma preferência de vir para o Cruzeiro. Isso vai ser o fator determinante? Não temos a resposta. Vamos aguardar. Mas a última informação que a gente tinha era de que o Vitão queria honrar a palavra que ele deu depois de, autorizado pelo Inter, negociar com o Cruzeiro, acertar base salarial, tempo de contrato, projeto para 2026. Então vamos acompanhar se isso será um fator determinante para a negociação do zagueiro ser fechada com o Cruzeiro, ou se não será determinante, e aí ele vai negociar com o Flamengo uma nova base salarial, novo tempo de contrato, enfim. É o que acontece no futebol brasileiro, e o Cruzeiro já tem aí uma definição que é a seguinte: não sobe mais nem um centavo na proposta, mantém até então a proposta que havia sido negociada e o Inter tinha aceitado a proposta, 7 milhões de euros, mais os dois jogadores, um em definitivo, outro por empréstimo. Olha, já vou deixar clara a minha opinião. Eu não conheço o jogador, mas eu sei que o Cruzeiro tem jogadores ótimos para essa posição, como Fabrício, Bruno, Vidalba. É certo que Vidalba está lesionado, deve voltar lá para depois de março, porém, temos também João Marcelo, que é um ótimo jogador e tem um futuro bem promissor no clube. Agora eu quero ouvir sua opinião. O Cruzeiro sai perdendo se o Flamengo realmente concretizar essa contratação? Me diz aí o que você acha, não esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.